Quando olhamos para isso, preste atenção, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Me parece que é um texto que está remetendo a uma situação que Moisés viveu no Velho Testamento. Mas todos nós, com cara, em alguma tradução, está com cara. Nas traduções, está rosto. Com o rosto refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Eu gosto disso, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Mas como nós, sem máscaras, como nós, de cara limpa, entregue numa totalidade a Deus, nós vamos refletindo Deus como no espelho. É como se eu estivesse aqui, Deus estivesse aqui e você aqui. E eu olho, Ele reflete em mim, e você olha para mim e vê Ele. Quando eu vivo com Deus de uma forma descoberta, à medida que eu vou me tornando um espelho, eu vou me espelhando nele, eu olho para Ele, meu comportamento muda, você olha para mim e começa a ver Ele em mim. E à medida que isso vai acontecendo, nós somos transformados, preste atenção, como um espelho, a glória do Senhor. E aí nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Quanto mais próximo eu fico aqui olhando, mais eu me pareço aqui e mais você vê Ele em mim, de glória em glória, na mesma imagem. Está aí, que imagem? Eu aqui. No final dessa história, eu vou tomar aquela imagem que foi entrando em mim, e agora eu me pareço com Ele, na mesma imagem, e vou vivendo isso pelo Espírito Santo. Mas para me terminar, eu tenho 6 minutos, esse culto é bem rapidinho. Eu quero te explicar por que nós erramos. Se eu preciso ser santo, se esse processo de santificação é algo que é possível, como é que eu vou fazer isso? Por que é que eu erro? A Bíblia responde. Então vamos lá? Marcos capítulo 12, verso 24. Jesus está conversando com os saduceus sobre a ressurreição, mas o texto vale para a gente aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Escute isso aqui, que isso é muito sério. Vocês erram por 2 motivos, não por um, por 2. Cuidado, se caminhar para um lado só, corre o risco de continuarem errando. Segundo a Bíblia, você erra porque não conhece Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece muito as Escrituras e nada do poder de Deus. Tem gente que conhece muito o poder de Deus e nada das Escrituras. Quem conhece muito as Escrituras e não conhece o poder, vive uma vida sem provar os milagres e o poder de Deus. Quem conhece o poder e não conhece as Escrituras, não sabe entregar uma profecia, não sabe entregar uma revelação, não sabe nada, parece aquela metralhadora atirando, mata todo mundo. Então a Bíblia está dizendo, eu erro por 2 motivos. Então se eu erro por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o que eu faço para corrigir isso? 2 dicas, rapidinho, para vocês. Josué 1:8. Josué 1:8. Se eu quero parar de errar, não aparte da tua boca o livro desta, antes medita nela de dia e, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está, porque então farás prosperar o teu, e então prudentemente, preste atenção nas 3 fases. Primeiro, eu leio, eu introduzo, a parte da boca, certo? É o processo que eu tenho que entender de como eu vou colocar aquilo dentro de mim. Então, o que o texto está dizendo, eu preciso colocar a palavra da lei em mim. Depois, a segunda fase, eu vou meditar nessa palavra.
Terceiro, eu vou colocar essa palavra em prática. Aí, então, eu vou fazer prosperar meu caminho e eu vou me conduzir prudentemente. Ah, vou mudar minha vida lendo a Bíblia? Vou. Só preciso lembrar que essa é a primeira fase do processo. Ah, pastor, eu leio e medito. Cumpriu a segunda fase. Ah, eu leio e coloco em prática sem meditar. Eu posso fazer uma colocação equivocada, certo? Porque eu não parei para avaliar. Eu tenho que entender que é um processo que está sendo feito para diminuir a minha margem de erro. E um deles é, eu preciso colocar essa palavra dentro de mim, preciso pensar o que ela está dizendo, no sentido global e no sentido particular. E depois eu vou começar a pegar essa palavra que eu coloquei dentro de mim, que eu meditei, e eu coloco ela como cumprimento da minha vida. Aí então, eu vou prosperar meu caminho. Preste atenção, caminho. Olhe bem, eu queria que você olhasse para frente, imaginasse um caminho e olhasse para esse texto. O que eu vou fazer? Eu vou prosperar para onde eu estou indo. Onde eu estou indo, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar. Você está entendendo? É o meu caminho. Por isso, eu preciso entender isso. Aqui, segundo, Salmo 1, verso 1. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Isso aí, presta atenção. Enquanto lá no anterior eu coloco a palavra dentro de mim, no segundo conselho, se eu quero, certo? Aprender a lidar com essa situação, eu tenho que solucionar, ou melhor, selecionar um ambiente onde eu vou estar frequentando. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, e não se assenta na roda dos, antes tem seu prazer na lei e na sua lei medita de dia, e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo aquilo que fizer, isso aí. O que a Bíblia está dizendo? Agora, já que conhecimento de Escritura e ambiente que frequento determina o meu conhecimento das Escrituras, vamos ver, e a gente encerra aqui, como é que é essa história de poder de Deus. Provérbios 4, 23. Deixa eu te dar um outro, perdão, depois pede pessoal aí, onde está, nem sei, está na fila, tem muita gente lá fora, não sei, ok? Não estou vendo ninguém ali, certo? Se não tiver ninguém, vocês ficam para o segundo culto. 1 Coríntios 15, 33, esse é genial, põe aí, 1 Coríntios 15, 33, você lê para mim? Preste atenção, a Bíblia está dizendo, não se misture com quem fala besteira, não se misture, porque as más conversações corrompem, mas tem gente que diz que isso é mentira, porque quer praticar. Quando você pratica algo que a Bíblia diz que se você vai praticar, você receberá os danos, o que você está dizendo, e eu, é que a Bíblia está mentindo, e eu sei mais, por isso o texto começa, não vos engane, não, cuidado com os sofismas, sabe, aquelas coisas que parecem verdades, mas são mentiras, colocações equivocadas de meias verdades, são desafios, sabe, é como se eu dissesse, assim, o amor é cego, então Deus é amor, então Deus é cego, isso é um sofisma. Quando nós olhamos para isso, o que nós precisamos entender precisamos nos posicionar da forma correta. E o poder de Deus, pastor? Então vamos lá, 2 versículos e eu termino. Jó 42, 5, o último capítulo do livro de Jó. Olha o que Jó está falando. Com o ouvido,
Com o ouvir dos meus, ouvi. Mas agora, como é que se conhece poder? Com experiência. Enquanto as escrituras ou o conhecimento bíblico eu tenho na palavra de Deus, no ambiente que eu vou ter ou que eu vou frequentar, o poder não. O poder tem experiências particulares, e esse é o grande desafio. Quem não tem experiências com Deus e não experimenta o poder, tem dificuldade de andar no trilho, porque a Bíblia diz: você erra por não conhecer as escrituras e nem o poder. O que o texto está dizendo é simples. Eu preciso ter experiências com Deus. E de onde ela vem? Da obediência. Daniel, capítulo 3, verso 17, a gente encerra. Daniel 3,17. Amém? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu irmão, você quer ter experiências com o poder de Deus? Obedeça, porque na obediência ele se manifesta. É assim que funciona. Não fique só no conhecimento bíblico, porque a lei mata e o Espírito vivifica. Mas cuidado, para não caminhar para uma dessas extremidades, porque nós estamos tentando te puxar para o equilíbrio. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Quando você saísse